Você gostaria de estar sentado a essa mesa para participar desta última ceia? Pois hoje eu vou falar para vocês sobre a última ceia de Jesus com os seus apóstolos. Essa semana nós estamos antecedendo a Páscoa, por isso estou resgatando com vocês para que possamos refletir juntos sobre os últimos momentos de Jesus antes da sua morte e ressurreição. Se você quer aprender mais sobre isso e refletir comigo, fique aqui nesse vídeo que hoje nós vamos falar sobre a última ceia. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Ontem nós falamos sobre a traição de Judas. Quantas vezes nós julgamos Judas, achando que nós somos os juízes? Mas é bom que nós olhemos para cada um de nós, para ver quantas vezes na vida ou quantas vezes por dia nós traímos Deus, assim como Judas o fez. Nós traímos Deus quando a gente se deixa seduzir pela ganância, pelo dinheiro ou por essa loucura em busca do sucesso. Nós traímos Deus quando a gente passa por tribulações e a gente esquece de agradecer Ele depois. Nós traímos quando nós alcançamos o sucesso e atribuímos somente a nós as glórias da vitória e esquecemos que Deus foi quem fez tudo e proporcionou todas as condições. Nós traímos Deus e Jesus quando nós mentimos e quando nós enganamos outras pessoas que são a imagem e semelhança dele, ou quando nós deixamos de fazer o bem. Hoje nós vamos falar da última ceia, aquele último momento em que Jesus esteve à mesa com seus discípulos. A mesa é muito importante. Todas as vezes que Jesus queria falar coisas importantes, ele estava à mesa, ele estava compartilhando de algum alimento com as pessoas que estavam ali. Por isso é muito importante que a gente cuide com carinho da nossa mesa de refeições em casa, que é o momento onde a gente reúne a família para que a gente possa agradecer a Deus por toda aquela prosperidade, aqueles alimentos que a gente tem. É o momento de olhar no olho e lembrar que somos todos irmãos e que Jesus pode estar ali sentado naquela mesa com a gente. Na última ceia, em Lucas 22, versículos 7 a 38, assim está escrito: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermentos, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Ou seja, a Páscoa já existia antes de Jesus e eles tinham como hábito sacrificar um cordeiro para que a família reunida pudesse se alimentar e festejar a Páscoa. Por isso que quando Jesus se entrega para a gente como sacrifício, quando ele morre na cruz por nós, a gente diz que ele é o Cordeiro de Deus, ou seja, ele se colocou como sacrifício para salvar os nossos pecados. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Eles perguntaram: onde quer que a preparemos, Jesus? Perguntaram eles. Jesus respondeu: quando vocês entrarem na cidade, vocês vão encontrar um homem carregando um pote de água. Sigam até a casa onde ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde quer que hospedes para que possamos comer na Páscoa com os meus discípulos? Esse homem mostrará o lugar da casa, o lugar onde vocês deverão fazer os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo exatamente como Jesus havia lhes dito e prepararam a festa da Páscoa, a ceia da Páscoa para receber Jesus. Quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos estavam à mesa. E Jesus disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse:
tomem e compartilhem uns com os outros. Quem de nós não gostaria de estar nessa última ceia com Jesus, não é mesmo? Que grande honra seria! E quantas vezes nós somos convidados para essa ceia e a gente tem tantas coisas para nos preocuparmos, ou é o celular, ou são os problemas, ou são a televisão, ou outros atrativos, e a gente deixa de estar na mesa com as pessoas que a gente ama, que é onde muitas vezes Jesus está ali e a gente não percebe. Jesus disse então: eu não beberei outra vez do fruto da vinha até que venha o reino de Deus. Ele tomou o pão, agradeceu e repartiu a cada um dos seus discípulos, dizendo que aquilo era o corpo dele, simbolizava o corpo que era dado em favor de cada um deles. E para que eles fizessem isso também em memória a ele. Quando nós estamos na nossa mesa, dividindo o alimento, o pão, a gente também pode estar lembrando de Jesus nessa última ceia e de todos os ensinamentos que ele nos deu. Jesus disse: mas eis que a mão daquele que vai me trair está sobre essa mesa. Ou seja, Jesus sabia da traição de Judas e que ele estaria ali na mesa. Qualquer um de nós, se soubesse que alguém iria nos trair ou que estava armando algo contra nós, ficaríamos com raiva. No entanto, Jesus conhecia profundamente o coração de Judas e o perdoou, mesmo sabendo tudo o que aconteceria, porque assim teria que ser para que cumprisse a profecia. Então, nessa cerimônia em que ele estava com os seus discípulos à mesa, foi onde ele disse que um deles iria trair. Os discípulos ficaram preocupados, tentando descobrir qual deles iria traí-lo, mas Jesus não expôs o traidor diante deles, mas somente Judas sabia que era com ele que estava falando. Jesus olhou para Judas e falou: vai e faça aquilo que você tem que fazer. Os apóstolos, no entanto, pensavam que Jesus estava falando de outras coisas, porque ele cuidava do dinheiro deles, então que era para ele comprar algum suprimento, resolver alguma coisa, mas só ele e Jesus sabiam do que ele estava falando, porque Judas já tinha feito um acordo com os sacerdotes de entregá-lo por 30 moedas. Então Jesus disse para que ele fosse fazer. Mas Jesus não tinha raiva, não tinha ódio de Judas, mesmo sabendo tudo o que ele faria, porque ele conhecia profundamente o coração de Judas e sabia o porquê que ele estava fazendo tudo aquilo. Judas tinha muitos problemas, tinha muitos traumas e ele não conseguia, mesmo estando com Jesus, lidar com tudo aquilo. Como que ele estando com Jesus, Jesus não o curava? Porque cabe a cada um de nós aceitar a cura. Jesus não vai obrigar cada um de nós a aceitá-lo ou aceitar as suas curas. Cada um de nós é que é responsável por aceitar a cura. E Jesus só vai atuar na nossa vida se nós acreditarmos, se nós permitirmos as curas. Então, por isso que, apesar de estando tão próximo de Jesus, Judas não se entregou para ele, não entregou o seu coração verdadeiramente para Jesus. Por isso que ele não foi curado. Só que o remorso, a culpa de ele ter traído foi muito grande, que ele não aguentou e ele não quis mais viver, ele não se sentiu mais no direito de viver mediante a tantas coisas ruins que ele havia cometido e por ter entregue o nosso único e verdadeiro Salvador. Depois que Jesus disse a ele, Judas saiu e foi fazer aquilo que tinha que ser feito. E ele continuou ali. Jesus lavou os pés de cada um dos seus discípulos para mostrar humildade, porque eles estavam discutindo quem era mais importante, quem era menos importante. E Jesus mostrou que precisamos ser humildes, porque mesmo estando na mesa, quem é mais importante? Aquele que está servindo
ou aquele que está sendo servido. Naquele momento, Jesus estava servindo. Quando ele lavou os pés de cada um, é para que ele mostrasse para a gente a humildade, para ter humildade. Nós nunca nos sentimos maiores que ninguém, e sim todos iguais perante a Ele. Depois desse momento na ceia, então Jesus saiu para orar, e a próxima cena eu vou contar para vocês amanhã. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outra pessoa. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus, e lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.